Beleza, então, pessoal. Vamos começar aí a nossa aula. Comentei ontem que eu passaria o assunto de circuito série e circuito paralelo, só que eu lembrei que ainda existe dois conceitos que a gente vai precisar utilizar para determinar corrente em motores elétricos, que depende também de cálculo de potência. Então, antes de passar para circuito série e circuito paralelo, que eu havia comentado, vou passar mais essas duas formas de cálculo de potência em motores trifásicos, motores monofásicos, converter HP e CV e BTU para watts, para termos todos esses dados em mãos, para quando chegar lá em cálculo de circuito paralelo, circuito série, porque lá eu vou ficar perguntando qual seria o cabo, qual seria o jogo. Então, vai depender dessas informações. Então, eu vou preferir passar logo essas informações antes de iniciar o circuito série e o circuito paralelo. Beleza, pessoal? Então, iniciando aí a nossa continuação sobre potência, um dos pontos importantes sobre cálculo de potência é justamente o cálculo de corrente elétrica em motores tanto monofásicos e trifásicos. Lembrando, né, que a importância da potência elétrica é justamente para nós sabermos qual vai ser a corrente de motores monofásicos e trifásicos, para então sabermos determinar disjuntores e também saber determinar o cabo correto a ser utilizado. Ok? Vou fazer uma pausa aqui só para perguntar se todos estão conseguindo ouvir, se está falhando minha voz, se está tendo algum tipo de problema aí. Dá pra ver legal, professor. Não, dá para ouvir, professor. Beleza, então, pessoal. Qualquer coisa, me avisem aí se falhar a minha voz, que aí eu vejo aqui o lugar onde eu estou usando a internet. Então, beleza, pessoal. Uma das coisas que nós precisamos para o cálculo de corrente em motores tanto monofásicos como trifásicos é saber qual é a potência elétrica do motor. Então, isso daí é o primeiro ponto que nós devemos saber. Qual a potência elétrica do motor que está sendo usado. Como é que eu vou saber qual é a potência elétrica do motor que está sendo usado? Normalmente, nós compramos motores como? Manda comprar motor de 1 CV, né? 1 CV, 1 CV e meio, 1/3 de HP. Acredito que alguns colegas já devem ter visto esse tipo de unidade, né? CV e HP. Só que qual é a unidade de potência que nós estamos utilizando? Não é nenhuma das duas. A unidade que nós estamos utilizando é o watt. Essa que é a nossa unidade de potência elétrica. Então, de nada adianta eu falar 1 CV se eu não sei quantos watts equivale esse motor elétrico. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto que nós devemos saber. Quantos watts equivale 1 CV e quantos watts equivale 1 HP? Então, essa aí vai ser a nossa primeira observação. Saber converter, na verdade, CV para watts e saber converter HP para watts também.
porque são as duas formas que nós vamos encontrar normalmente aí no mercado. Então, sabendo disso, vamos saber qual é o valor tabelado de CV e o valor tabelado de HP. Um CV ele possui o seguinte valor: 735,49 watts. Isso aqui já é tabelado, já é fixado. Não vai alterar esse valor aí. Então, quando eu digo, por exemplo, que compramos um motor de 2,5 CV, 2 CV e meio. Quantos watts esse motor vai ter? Basta olhar a nossa unidade, né? A nossa unidade diz que é 735,49. Então, converter 2,5 CV para watts é você pegar o 2,5 e multiplicar por 735,49. Então, 2,5 CV escrito em watts é 1.838,72 watts. Essa aqui é a minha potência convertida de CV para watts. Tranquilo? Então, essa é a primeira forma de se utilizar a nossa conversão de potência de CV para HP. A segunda forma que nós vamos utilizar, vou apagar aqui esse canto direito. A segunda forma que nós vamos utilizar é a de HP. E 1 HP equivale a 745,7 watts. Vamos utilizar o mesmo exemplo. Vamos dizer que tenhamos em mãos um motor de 2 HP e meio. Quantos watts vai equivaler esse motor que tem 2 HP e meio vai equivaler em watts? O raciocínio é o mesmo procedimento. 2,5 HP, vamos olhar qual é a unidade que nós estamos utilizando, nesse caso HP. Então vai pegar 745,7 e multiplicar por 2,5. Esse resultado vai ser 2,5 HP convertido em watts, 1.864,25 watts. Então, quando nós temos motores CV, nós utilizamos essa unidade da esquerda, 735,49, e quando tivermos motor em HP, 745,7. Quem é que vai definir se vai ser HP ou se vai ser CV? Vai ser justamente o fabricante do motor. Por padrão, motores em CV são motores nacionais. A maioria dos motores que vem essa informação em CV são motores nacionais, ou seja, motores brasileiros, fabricados aqui no nosso país. O motor em HP são motores importados. Normalmente são motores importados. Então, é claro que eu estou dizendo assim uma regra geral. Pode ter um fabricante nacional que quer fabricar em HP? Pode, sem problema nenhum.
aí pode ser norma da empresa, ou a empresa é montadora aqui no Brasil e opta em fabricar seus motores em HP. Essa referência que eu estou dizendo, CV é motor nacional e HP são motores importados, é de uma forma generalizada. Ok? Tranquilo até essa parte? Dúvidas? A diferença de CV para HP é bem pouca, né, professor? É bem pequeno. Isso daí um é padrão americano e o outro é padrão europeu. Aí, como o nosso padrão brasileiro é o mesmo padrão europeu, por isso que eu estou falando que os motores nacionais vêm em CV e os motores importados são HP. Importados geralmente do Japão, Estados Unidos, que utilizam essas unidades um pouco diferente das nossas. Ok? E, professor, Pode falar, irmão. esse 745,7 do HP também já é tabelado. Tabelado também. Tá, beleza. Então, geralmente quem trabalha na área se confunde aí nessas duas unidades, porque são valores muito próximos um do outro. Beleza? Então, é só essas observações aí que a gente tem que tomar cuidado aí na hora de fazer cálculo de potência elétrica de motores, ok? Então, continuando, né? Para chegar na potência elétrica do motor que está sendo utilizado, né? Esse aqui é o primeiro passo. Pode fazer, irmão. O telefone do meu filho deu BO aqui, dele não tá conseguindo acessar nenhum dos dois. Como é que vai ser o negócio das presenças? Vai ser pelo trabalho, né? Positivo, eu vou tirar pelo trabalho, tá, irmão? Assim, tá, falta devido ao dia, eu não vou ter como controlar. Aqui ele Pode tá falar aí, assistindo junto comigo aqui, mas que o telefone dele deu BO. Sem problema não, irmão. Acho que o Anderson tá falando aí. Pode falar, irmão. Não tá falando não, professor. Vou deixar no mudo aqui. Ah, beleza. Então, desculpa aí. Beleza, então, pessoal. Esse é o primeiro passo que nós temos que fazer. Converter o nosso motor, se está em CV para watts, ou HP para watts também. O segundo ponto que nós devemos saber, eu infelizmente acabei cortando aqui, mas eu vou colocar aqui embaixo a sequência. O segundo ponto que nós devemos saber, qual o rendimento do motor em uso. Rendimento significa o quê? O quanto de energia eu estou usando. Por exemplo, eu vou utilizar 1000 watts. Um exemplo assim. Eu vou utilizar 1000 watts em uma furadeira. Só que essa furadeira, ela utiliza apenas 800 watts. Esses 200, vamos dizer que foi perda por aquecimento, a furadeira já está velha. Tem outros elementos aqui. Por exemplo, a furadeira, para quem usa a furadeira constantemente, observa que ela fica quente se nós utilizarmos ela por um longo período de tempo. Esse aquecimento não vem de graça. Esse aquecimento vem para a energia elétrica que está sendo convertida em aquecimento. Então, o rendimento, ele leva em consideração as perdas desse motor. Quem já viu placa de motor, deve ter visto um N assim meio com a perna puxada, ou escrito apenas rend, escrito assim, ó. Daqui a pouco eu vou colocar um exemplo de placa de motor para nós acompanharmos, mas são as duas formas que vem escrito o rendimento do motor.
E o que o rendimento é? Justamente a potência usada, né? Ou seja, a potência de saída, a potência que eu efetivamente usei, dividido pela potência de entrada. O quanto a minha furadeira realmente teve que usar, ou seja, o quanto a minha tomada forneceu para essa furadeira. Fazendo essa divisão, né, vamos observar que 800 dividido por 1.000, vou colocar aqui em cima a resposta, vai ser 0,8. 0,8 escrevendo em percentual, vai ser 80%. Ou seja, 80% da minha energia que eu utilizei foi aproveitada efetivamente. Então, todo motor elétrico ele vem com essa informação dizendo qual é o rendimento do motor elétrico que eu estou utilizando. Já pode, na verdade, observar que quanto maior for esse número aqui, né, quanto maior for a potência usada em relação à entrada, maior é o meu rendimento. Quanto menor for a potência usada, menor também é o meu rendimento. Então, eu vou fazer um exemplo aqui. Vou fazer um exemplo para compreender melhor isso que nós estamos dizendo. Vamos dizer que nós... só um detalhe que eu já ia esquecendo, tá? Peço até desculpas aí. CV e HP, nós chamamos isso de potência mecânica, tá? Para quem está acostumado com esse tipo de unidade, CV e HP é o que nós chamamos de potência mecânica. E o W, né, que é a potência que nós estamos utilizando, potência elétrica. Então, o rendimento, ele leva em consideração esses dois valores. A potência mecânica e a potência elétrica. Vamos simular aqui um motor de 80%, o exemplo que eu acabei de mencionar, né? 80% de rendimento. E esse motor é de 3 CV. Qual é a potência elétrica deste motor? E vamos considerar também, depois, utilizando esse mesmo motor de 3 CV, um rendimento de 87%. Como é que é a fórmula que eu coloquei agora? Que o rendimento é a potência de saída, né? Dividido pela potência de entrada. Quem é a minha potência de entrada? É justamente a potência elétrica. É a minha potência elétrica que está sendo fornecida. E quem é a minha potência de saída? A minha potência mecânica. O quanto eu efetivamente estou utilizando. Então, para eu calcular a potência elétrica, que é a minha pergunta desse questionamento, eu vou colocar aqui do lado direito, vou colocar em azul para destacar, a minha potência de entrada, que é a minha potência que eu quero calcular, potência elétrica, vai ser a potência de saída dividido pelo meu rendimento. Vamos fazer esse exercício aí, para a gente já treinar a nossa conversão de CV e HP, porque aqui a potência de saída, ela tem que estar escrita em quê? Se eu sei CV, ele tem que estar escrito em watts também. Então vamos lá, só recapitulando, um CV
equivale a 735,49 watts. Vamos fazer este exercício aqui, né? Considerando 80% e depois vamos considerar 87%. Dá 2 minutos aí para fazer essa conta aí. Só lembrando, né, que rendimento é um número dividido por outro. Então, aqui no rendimento, antes que alguém possa ter essa dúvida, não é 80%, é 0,8 que eu vou escrever, tá? Você tira do percentual. A mesma coisa com 87%. Vai ser 0,87. Boa noite, professor. Boa noite. Quando é que o senhor vai passar exercício? O exercício eu passei no início da semana e o exercício de avaliação eu vou passar amanhã. Para entregar sexta ou para entregar amanhã mesmo? Segunda-feira. Porque... Ah, tá. É porque mais dificuldade em conta aí. E mais com esse assunto novo, né, que eu tô aprendendo ainda. Tá bom, então. Beleza, Obrigada. então. Beleza, pessoal. Só esclarecendo aí, né? Eu vou encaminhar novamente aí a apostila que eu passei, né? No início da semana. E lá tem o assunto explicativo sobre lei de Ohm e potência, que é a continuação desse assunto que eu estou passando agora. Beleza, pessoal. Acharam aí a resposta? Para 80%, vejam se vocês calcularam 2.758,08 watts para 80%. Deixa eu só conferir aqui. E para 87% vai ser para 87%, 2.536,17 watts também. Isso, professor. Professor, Pode falar, irmão. eu não estou entendendo esse cálculo, não. A gente tem que calcular primeiro a potência, ou a potência, no caso, e depois eu não entendi esse rendimento aí, de onde que veio, onde ele vai se encaixar lá na fórmula. Vamos lá. Coloquei o microfone no mudo aí. Professor, rapidinho. Multiplica o CV vezes 735,49, aí divide por 0,87, né? Que vai dar 2.536,37 watts. Isso? Positivo. O colega falou um pouco rápido aí para o que fez a pergunta, como é que monta a fórmula, mas eu vou explicar aqui novamente. O rendimento, esse aqui é um parâmetro que todo motor elétrico tem. Esse valor, eu estou utilizando 2 valores de exemplo que eu forneci. São 2 valores que eu quero que vocês calculem.
Então, esse 80% e 87% são valores que eu forneci. O motor que estamos calculando é um motor de 3 CV. Ou seja, a potência mecânica dele é 3 CV. Só que eu não vou escrever 3 CV e dividir por 0,8. Eu vou escrever 3 CV multiplicado por 735,49. Da onde surgiu esse valor? Um CV equivale a este valor aqui de 735,49. Potência de entrada é o que eu quero calcular, que é a potência elétrica, né? Está aqui a pergunta, né? Potência elétrica desse motor. Então, eu quero saber qual é a potência elétrica, considerando esse rendimento de 80%, e outra potência considerando 87%. Por que eu quero que vocês façam essa conta? Eu quero que vocês observem o seguinte. Vejo que com 87%, o rendimento dele foi pior do que comparado com 80%. Na verdade, o contrário. O de 87%, que apresentou esse valor de 2.536, ele apresentou uma potência elétrica menor, correto? Deixa eu apagar aqui para vocês compreenderem o que eu estou querendo falar aqui. Só um momento aqui. (87%) deu 2.536 watts. E o rendimento com 80% deu 2.758. Qual dos dois vocês conseguem observar que está gastando mais energia elétrica? 80%, professor. Então, vocês podem observar que o motor, mesmo sendo dois motores, os dois motores são de 3 CV. Mesmo sendo de 3 CV, os dois motores, um está gastando mais energia, no caso esse aqui, de 80%, e o de 87% ele está consumindo menos energia. Então, esse é um dos parâmetros que nós precisamos para calcular a corrente elétrica em um motor, tanto monofásico como trifásico. Porque se eu tenho um rendimento alto, por exemplo, esse de 87%, o que vai acontecer com a potência? Com a corrente, na verdade? Se a minha potência é menor, é claro que eu vou ter uma corrente menor. Então, esse é um dos fatores que nós precisamos para cálculo de corrente elétrica em motores. Ok? Isso daí, essa informação, ela é extraída da placa do motor. Agora... Professor, então, essa quantidade de porcentos aí, que é praticamente 7%, é a quantidade de energia que é perdida, então. Não foi transformada em trabalho, ela só foi perdida através do calor. Foi perdida do calor, foi perdida de alguma forma. Vamos dizer que a tua furadeira, por exemplo, ela está com rolamento gasto, né? Ela está começando a travar o eixo. Vai tendo perda de eficiência, você está gastando mais energia. Está aqui uma placa de motor. Professor? Pode falar, irmão. Deixa eu só dar uma ideia. Eu estou, ao mesmo tempo que eu estou conseguindo assimilar,
eu estou tendo um pouco de dificuldade devido à explicação estar sendo muito rápida. Eu não sei se se os colegas também estão com essa mesma dificuldade. Eu queria que o senhor formulasse a questão, por favor, com mais calma, mais detalhado assim, para a gente realmente entender o que a questão está pedindo, entende? Beleza. Está sendo muito rápido. Não sei se para os outros está sendo assim, para mim está sendo muito rápido. Entendeu? Beleza, sem problema nenhum. Posso dar mais, Tá. mais compassado sem problema nenhum também. Aí o senhor elabora a pergunta bem detalhada mesmo para a gente saber realmente o que o exercício está pedindo. Só uma Beleza. ideia que eu estou dando para o senhor aí, tá? Obrigado, Beleza. professor. Sem Professor, problema nenhum. Professor, é o seguinte, eu acredito que o senhor não está falando tão rápido, não. O problema são os termos técnicos que o senhor está usando agora, que é isso que está dificultando um pouquinho para eles, eu acredito. Se o senhor fizer a mesma explicação, tirando a linguagem técnica, né, e passando só o grosso, mas depois a gente agrega a linguagem técnica, aí dá para compreender mais. Beleza. Também eu aceito aí as considerações e vamos ver se conforme eu vou apresentar agora melhor aí. Boa noite aí, galera. Boa noite aí, irmão. Então, só para a gente compreender a pergunta aí. A pergunta aí dessa questão, qual a potência elétrica que vai ser consumida por um motor com rendimento de 80% e outro de 87%? Essa é a pergunta principal. Qual é a potência de um e qual é a potência do outro? Então, vou até apagar esse lado esquerdo aqui. O motor que eu estou considerando, o motor que será usado como exemplo, será um de 3 CV. Esse aqui é o exemplo que nós estamos utilizando agora. De acordo com os cálculos que nós já fizemos, nós já vimos que um motor de 80%, ele vai consumir 2.758 watts. O motor com 87%, ou seja, um rendimento melhor, ele vai consumir 2.536 watts. A comparação que eu quero que nós façamos é que, mesmo os dois motores sendo de 3 CV, quem vai consumir mais potência é justamente o motor de 80%. Esse aqui vai consumir mais potência. Olha o número que nós alcançamos, 2.758, em comparação ao outro de 2.536. A formulação que eu estava comparando é que ontem... Professor, Pode falar, irmão. só me tira uma dúvida. Esse valor que o senhor está falando é um consumo ou é uma perda? Que nem o colega falou ainda agora que citou a questão de motor aquecer e ter a perda. Isso é um consumo ou é uma perda? É isso que eu ainda não consegui entender. Ah, beleza. Esse valor aqui que nós achamos é o valor do consumo, já considerando o que ele está transformando em trabalho e já considerando o que ele está perdendo. Ok? Não. Então, não foi essa a pergunta? Ok, até aí eu entendi, mas, por exemplo, como é que eu vou saber o que ele está perdendo, no caso? Beleza. No caso aí, qual é a nossa potência mecânica? São os 3 CVs, beleza? Os 3 CVs convertido em watts, que é aquela fórmula lá de 3 vezes 735,49, vamos obter 2.206,47 watts. Isso aqui é a nossa potência mecânica, ok?
Só que ela está convertida em watts agora. O quanto que eu vou perder? Qual é a minha perda aqui? Se eu estou entrando com 2.758 e eu só estou consumindo lá na minha potência mecânica 2.206, consegue observar que tem uma perda de aproximadamente 500 watts aí no meio do caminho? 551, na verdade. Está faltando nessa conta 551 watts daqui para cá. Esses 551 são as nossas perdas. Isso aqui sim é a nossa perda. Fazendo a mesma conta agora para o motor de 87%, nós vamos ter uma perda de 329,70. Porque daqui dos 2.536 também está faltando um valor, né? Porque só chegou 2.206 para trabalho. Então, esses 329,70 watts são as nossas perdas também, por aquecimento, por N motivos que pode ter. Então, um outro jeito de perguntar, qual dos dois motores está tendo menos perda? É justamente o motor de 87%. Então, o motor de 87% de 3CV, ele está consumindo menos energia, tem menos perda também no seu funcionamento. Compreendido agora? Alguma dúvida? Podem perguntar. Sim, agora eu consegui compreender. Então, para saber só o consumo dele, multiplica aquele valor que é fixo, né? Vezes o CV. Para descobrir a perda, aí multiplica, né? Depois dividido pela porcentagem. Positivo. Eu tenho uma dúvida aí, professor. Professor, Na verdade, professor, cada CV tem um... Não, deixa pra... Pode perguntar. Pois, faz a pergunta aí, rapaz. Deixa ele Faça a perguntar, depois eu pergunta aí. pergunto. Tá ok. Pergunte aí, colega. eu me atrasei um pouco aqui no raciocínio, professor, eu creio, da fórmula, certo? Eu multipliquei os 3 CV por 735,49 e cheguei a 2.206,47 watts. Beleza. A partir daí eu aplico os 80%, no caso considerando o de 80%. Como é que eu vou utilizar essa fórmula aí? Foi aí que eu me atrapalhei um pouco. Beleza, então. Sem problema nenhum. Como que você vai fazer? A fórmula, só não esquecendo que a fórmula como é que fica? Rendimento é a potência de saída dividido pela potência de entrada. Certo. Beleza? Vou apagar Aí sim. Vou apagar aqui esse lado esquerdo, tá? Tá ok. Vou colocar aqui no meio. Lembra que eu coloquei na agora que a potência de saída é a potência mecânica, né? Que é os 3 CV, tanto quanto CV ou HP. A pergunta que eu estou fazendo, qual é a potência
elétrica, ou seja, a minha potência de entrada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa potência de entrada e vou retornar aqui. Quando eu volto multiplicando, só lembrando aí da matemática aí, né? Eu volto multiplicando e passo esse N, esse rendimento, dividindo. Então, a minha potência... Isso. Agora, a minha potência de entrada, que é o que eu quero calcular, vai ser feito como 3CV, né? Que é os 3CV que você comentou. 3 vezes 735,49. Aí eu falei como que é o N. O N é 80%, né? Só que eu não vou escrever em porcento. Como é que eu escrevo isso aqui sem estar em percentual? Escrevo isso aqui dividindo por 100. 0,8. Decimal, né? Decimal. Obrigado aí por lembrar o nome. Professor, quanto vale um CV? Beleza, colega. Vou colocar aqui novamente. Um CV, 735,49 watts, e um HP, 745,7 watts. Tá, Beleza? aí, e esses 300, mais aí, esses 3 CV aí? Tá bom. Esses 3 CV é o motor que nós estamos utilizando como exemplo. Os 3 CV é o motor de exemplo que nós estamos utilizando. Beleza? Professor, tinha uma dúvida. Eu estou com dúvida ainda em relação a isso. No caso, vai ser 3,735,49, depois que eu vou dividir, né, por 0,8%, né? Seria isso? Na verdade, 0,8, né? Quando eu escrevo 80%... Não, 80%... pois é. Primeiro vai ser feita a multiplicação, depois você vai dividir pelo 0,8, que é que nesse caso é, digamos assim, 80%, redução de 80%. 80%, só que escrito decimal. Isso. A primeira multiplicação daqui, depois a divisão, né? Isso. Beleza, entendi. No caso do 87%, né? Depois 0,87. 0,87. Professor, é o seguinte. Um de cada vez aí, colega. Pode falar aí. Deixa eu perguntar um negócio. Então, quer dizer, o meu 100% é 200 isso é só para mim, professor. É 2.206. Esse é o 100%. Então, quanto mais eu venho decaindo, ou quanto mais eu vou subindo da porcentagem de 100%, eu vou diminuindo esse valor, então, né? Pelas essas perdas. Até chegar a 2.206. Quando o seu equipamento chegar a 2.206 é porque o meu equipamento está 100%, é isso? 100% de rendimento, né? Toda a potência que está sendo fornecida para ele está efetivamente consumindo. Existe equipamento, são abre aspas aqui. Não esqueça de colocar aí no mudo aí, para quem está aí. Equipamento que consome 100% da energia. São os equipamentos chamados resistivos. O que tem de equipamento resistivo dentro de casa? Chuveiro elétrico, quem tem, ferro de passar, forno elétrico, tudo isso daí são equipamentos resistivos. O Fabinho tem chapinha. Os comentários ali aí para depois, meu colega. Beleza, pessoal? Então, equipamentos 100% que consomem toda a energia fornecida são os equipamentos resistivos. O motor elétrico, ele tem parte da energia dele consumida em campo magnético para poder funcionar a bobina do motor.
Então, existe sim uma perda elétrica, que é o fator de potência, que é o próximo passo que nós vamos ver, e existe as percas mecânicas, por rolamento, por motor travado, por outros motivos aí. Esse rendimento que estamos falando aqui é perda mecânica. Viu, professor? Não, colega. Eu, sim. Pode falar aí. Sobre a formulazinha lá da potência lá, que eu queria concluir aqui, que se eu concluísse para mim tirar de uma vez por toda a dúvida. Beleza. Então quer dizer que eu converti potência de entrada igual potência de saída dividido pelo rendimento. Pelo rendimento, certo? Isso. Essa potência de entrada é a que a gente está pagando em busca de saber. Está em busca de saber, né? É a potência elétrica. Positivo. A potência de saída seria o resultado encontrado da multiplicação? Com certeza. É 3 cavalos vezes 735,49. Positivo. E o 80% seria o rendimento. Positivo, isso mesmo. Mas você vê cavalo mesmo? Chama, Fez assim esse mesmo? cálculo. Isso, cavalo vapor. Cavalo a vapor? Ah, vapor não, colega. Só cavalo vapor. Ah, tá. Desculpa perguntar. É assim mesmo. Não, pode perguntar. Não se acanhe não, colega. Estamos aí para trocar informações. Pois é, professor. A minha dúvida era essa aí, sobre como montar e chegar ao denominador da fórmula, né? Da fração aí, da fórmula aí. Era essa a minha dúvida. Obrigado, viu? Beleza, sem problema nenhum. Vou passar aqui para o próximo passo que leva em consideração agora o terceiro tópico do cálculo de corrente em motores. Eu estou explicando esse passo a passo para vocês justamente saberem, olha, por que eu estou colocando rendimento? Porque o rendimento é consideração das perdas mecânicas. Agora eu vou colocar o terceiro tópico, né? Cálculo do fator de potência, que é o FP, né? Esse cálculo de fator de potência, para quem nunca viu esse... Positivo, Manuel. Daqui a pouco eu já vou mostrar eu já vou mostrar a placa de motor para saber a fórmula completa, tá? Eu estou num passo a passo aqui para justamente quando a gente montar a fórmula, já saber o que é cada coisa da fórmula que a gente está calculando. Beleza? Então, o que vem ser fator de potência, né? Que é um dos fatores que nós vamos considerar lá no cálculo de corrente dos motores elétricos. O fator de potência, de uma forma bem simplificada, é a relação entre a potência fornecida pela concessionária ou pela tomada de uso e é convertida em trabalho. De uma forma geral, fator de potência é o que a gente chama de rendimento elétrico. Vamos observar que eu falei agora há pouco do rendimento mecânico. O que ele está perdendo mecanicamente? Por aquecimento, pelo rolamento, pela qualidade do material usado.
Agora, eu vou considerar o rendimento elétrico, né? Ou seja, o quanto de potência está sendo fornecida e o quanto dessa potência realmente está sendo consumida eletricamente. Quem já ouviu falar de triângulo das potências, ou nunca ouviu falar, eu vou tentar exemplificar o que vem ser esse triângulo de potência. Existe a potência, uma potência chamada potência ativa. Essa potência ativa é o que nós estamos calculando em watts. Se eu tenho potência ativa, essa potência ativa é a potência que nós chamamos de potência útil para trabalho. Um exemplo, a minha furadeira, ela tem 1000 watts de potência útil, ou seja, dentro desses 1000 watts, ela vai precisar de 1000 watts para poder consumir tanto a parte mecânica e tanto as perdas. Então, essa potência de trabalho é a potência que minha tomada está fornecendo. Vocês viram no cálculo anterior que existe quase 500 watts de perda, né? 550 watts de perda lá naquele rendimento mecânico. Parte dessas perdas é por uma potência que nós chamamos de potência reativa, representado pela letra Q. Normalmente não, desculpa, a unidade é o volt-ampere reativo, VAR. Aonde que eu utilizo essa potência reativa? Em campos magnéticos. Onde tem campo magnético? Aonde eu tenho bobina. Aonde eu tenho bobina, aonde eu tenho transformador, aonde eu tenho qualquer coisa que precise de campo magnético. Então, campo magnético só vai existir em corrente alternada. E a potência fornecida? A potência fornecida, que é o S, é a potência que a minha concessionária nos fornece de uma forma bem simplificada, é o que ela fornece total para dentro da nossa residência. Ela é a soma da potência ativa com a reativa, através de um triângulo, né, que a gente chama de triângulo retângulo. E como é que a gente calcula fator de potência? Fator de potência, agora sim nós vamos montar a fórmula. Fator de potência é a potência que nós vamos utilizar, ou seja, a potência útil, dividida pela potência de entrada. Já ia esquecendo? A potência de entrada ela é dada em VA. Então, vamos supor o seguinte. Se a minha potência de entrada for 400 watts e a minha potência de consumo for 500, nesse caso VA, que é a unidade... Professor, Pode VA falar. é volt-ampere, né? Volt-ampere. Ou seja, fazendo essa divisão, nós vamos encontrar um fator de potência de 0,8. Ou seja, 80% da minha energia fornecida, ela está sendo convertida em potência útil. Os outros 20% são perdas, não vou considerar perdas. São campos magnéticos que são utilizados para o trabalho. Um exemplo que eu posso dizer sobre isso é, alguém já viu, acho que foi até a pergunta que eu fiz segunda-feira, alguém já viu transformador ligado em bateria? Será que o transformador vai funcionar numa bateria?
O transformador não funciona em bateria porque ele é corrente contínua. O transformador, ele precisa de quê? Ele precisa de campo magnético para poder funcionar. Logo, em corrente alternada. E parte da energia do transformador está sendo convertida em potência reativa. Para melhor compreensão, eu vou colocar agora uma placa de motor. Essa explicação que eu estou dando Professor, aqui, pode falar, irmão. esse 0,8, qual é a unidade dele? O fator de potência não possui unidade. O fator de potência não possui unidade. Eu vou colocar aqui uma placa de motor, para justamente vocês reconhecerem aonde está essa informação de fator de potência. Fator de potência vem escrito com a letra F, FP. Talvez essa imagem não está muito legal, mas aqui está dando para eu perceber que o fator de potência é esse número aqui, ó, esse 0,8. Então, esse é o primeiro dado que nós vamos pegar de uma placa de motor. Lembra que eu comentei sobre rendimento? O rendimento está escrito aqui em percentual. Ó. Nesse caso aqui está escrito 76%. Então, os dois parâmetros que nós precisamos para cálculo de potência, de corrente do motor, estão aqui, ó. Ou seja, tanto o rendimento como o fator de potência. E o CV ou a potência elétrica, né? Nessa placa aqui, está escrito aqui em cima. Vocês conseguem observar que está escrito KW e entre parênteses o HP está escrito maiúsculo, mais destacado? HP e CV, então significa que esse motor é um motor de 4 HP. E qual é o valor que está faltando aqui para a gente calcular? Saber o valor da tensão elétrica. Então, aqui a gente vai ter condições de começar a calcular a nossa corrente elétrica para motores. Então, eu vou fazer um resumo da fórmula. Professor, só uma perguntinha. O CV, o HP é igual o CV que está aí nessa placa, é? Não, ele está considerando... Ele está considerando igual, porque a gente potência, já viu... Mesmo... Isso, porque a gente já viu que um CV, ele é 735, né? 49, e um HP 745,7. Ou seja, são valores bem aproximados. Nessa placa aqui, ele já está considerando praticamente os dois iguais. Então, vamos lá para montar agora a nossa fórmula para o cálculo de corrente de motor elétrico. Primeiramente, o monofásico. Qual é o primeiro passo que nós devemos saber? Qual a tensão elétrica? O segundo, né? Na verdade, eu coloquei o primeiro, qual é a potência, né? Mas também devemos saber qual é a tensão elétrica. Qual a potência elétrica que ele vai consumir? O terceiro, qual o rendimento? E o quarto, qual o fator de potência?
Como que eu vou escrever tudo isso em uma fórmula? Para motores monofásicos, a fórmula para cálculo de potência é esta aqui, ó. Potência vai ser tensão, que é o nosso primeiro passo, né? Qual é a tensão? Multiplicado pela corrente. Nesse caso aqui, a corrente é o que a gente quer saber. Multiplicado por aquele N, que é o rendimento, e multiplicado pelo fator de potência. Então, o cálculo de corrente para motores vai ser potência elétrica dividido pela tensão, multiplicado pelo rendimento e multiplicado pelo fator de potência. Essa aqui é a fórmula para o cálculo de corrente elétrica, para motores monofásicos. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Nós já estávamos calculando um motor de 3 CV. Sabemos que 3 CV, né? Aparece não, professor, a divisão, ó. Como assim? Não, já vi a fórmula, que não estava vendo, obrigado. Ok. Então, nós já sabemos que 3 CV equivale a 2.206,47 watts. Ok? Vamos considerar aqui, para esse motor, um motor de 80%, né? Detalhe, eu posso escrever o rendimento 0,8 e também posso escrever ele em percentual. Ok? Vai ser o mesmo resultado. E vou considerar um fator de potência de 0,85. Com estes dados aqui, nós conseguimos agora saber qual é a corrente elétrica desse motor monofásico. Vamos fazer essa conta? Já temos a potência elétrica, né, que eu já transformei os 3 CV. Ah, estou esquecendo do importante, né? A tensão que nós vamos utilizar para esse motor é 220. Já vou explicar por que eu vou considerar 220 para vocês. Então, nós já temos o N, o rendimento, já temos o fator de potência e já temos a tensão. Vamos calcular aí essa corrente elétrica desse motor e já vou explicar por que eu estou utilizando 220 aí para explicar um detalhe. Vamos fazer essa conta aí para ver se a gente chega no mesmo resultado? Dois minutos aí para fazer esse cálculo aí. E professor? Pode falar aí, irmão. E professor, eu estou entrando agora. Essa aula que o senhor passou já está gravada naqueles que o senhor mandou lá no grupo? Já sim. É, porque eu entrei agora, eu já olhei, mano. Embaraçou até a cabeça agora. Não. Se você quiser assistir lá, pode assistir lá, depois você pergunta por aqui. Beleza, professor. Vou para lá então, tá? Boa noite. Boa noite aí. O outro colega aí que perguntou.
Dá mais ou menos 11 amperes, né, professor? Quanto? Meu telefone tá com problema, se eu sair de uma vez. 14,74 amperes. Positivo. Então vamos explicar aí de onde está surgindo cada conta aí. Nesse caso aqui, né, a potência elétrica já está convertida em watts. Então é o 2.206,47. A tensão é 220. O rendimento já está escrito ali em cima, 0,8. E o fator de potência também já está informado, 0,85. Então, a corrente elétrica, arredondando esse número, vai ser 14,75. O senhor arredondou, professor, por causa da última, a decimal é 9? Positivo. Positivo. Para os colegas que estão dizendo que estão um pouco perdidos, as explicações anteriores foi justamente para saber por que eu estou tirando rendimento, por que eu estou tirando fator de potência, para chegar aqui nessa fórmula. A nossa atenção principal é esta fórmula aqui. Porém, saber da onde vem essas informações foram as explicações anteriores. Ok? Então, só focando nessa fórmula aqui, para os colegas que, porventura, tiverem dúvidas aí. Aí a nossa aula também está sendo gravada. Vocês podem perguntar também aí o que vocês ficaram na dúvida aí. Por que eu coloquei 220 antes de qualquer coisa? Porque 220 é um valor para quem já veio aí do Nordeste, sabe que fase neutra, as suas tomadas têm 220. E fase, aqui no nosso estado, também é 220. Então, por que eu utilizei essa tensão de 220? Porque para cálculos de corrente e motores monofásico, tanto faz ser 127 ou 220, que no nosso caso aqui 220 é bifásico, a fórmula permanece a mesma. Ok? Então, o meu motor é bifásico. Não, o seu motor não é bifásico. É que na nossa região, o 220 só consegue com fase. Mas o comportamento elétrico dele é monofásico 220. Ok, pessoal? Compreenderam? Os colegas que estão com dúvida, pode fazer a pergunta aí. Professor, me dê um exemplo de motor monofásico no caso, por favor. Motor monofásico? Motor monofásico é o que mais a gente utiliza em poço, né? Por exemplo. Poço é motor monofásico. Bomba d'água. Que é a bomba elétrica, no caso, né? É 3CV, ela é 3CV, professor, é? Ó, você está confundindo trifásico, 3 fases, com 3CV. 3CV é o quê? É a potência mecânica. Positivo, compreendi. Beleza? Vamos fazer aí um segundo exemplo para ver se clareia as ideias aí para os colegas também. Vou deixar aqui a fórmula aqui embaixo. Aqui embaixo não, aqui em cima. Vou só apagar aqui algumas coisas. Professor? Pode falar, irmão. Quando o senhor tiver com um tempinho, eu queria que o senhor voltasse só lá na fórmula lá da potência de entrada, potência de saída, que ainda ficou um pouco baralhado para mim, ó. Quando o senhor tiver um tempo aí. Beleza. Essa parte aqui tá dando para pegar.
Beleza, então. Aquela parte ali é só para... É mais um explicativo para saber que quanto maior o rendimento, né, melhor... Menos energia você vai gastar, né? Eu vou deixar para tirar essa lá no final para a gente poder compreender aí. Tá, beleza, professor. Então, vamos fazer um segundo exemplo aqui para a gente praticar aqui. Vamos considerar agora um motor de 2 HP. Vamos calcular um motor de 2 HP, que ele funciona em 127 volts. O rendimento desse motor, o rendimento é 89%. E o fator de potência é 0,85. A pergunta é: qual a corrente elétrica que este motor monofásico irá consumir? Lembrando que a fórmula que vai ser usada é essa fórmula que está aqui na parte de cima do nosso enunciado. Vamos fazer essa conta aí. Vou fazer a minha conta também em 2 minutos aí para a gente... Tá mudo, professor. Opa! Conseguiram ouvir agora? Positivo, agora tá. Beleza. Vamos ver aí. A minha resposta foi 15,52. Os colegas que conseguiram fazer chegaram na mesma resposta. Os colegas que não conseguiram fazer, em que ponto vocês ficaram na dúvida? Foi o valor do HP, professor. Esse HP aqui, os 2 HP. Qual é o valor da fórmula do HP, professor? Beleza, eu coloquei HP justamente para observar aí as anotações, né? Oi? Por isso que eu errei. Por isso que eu errei. A minha conta deu 9,85 a corrente, mas é porque eu fiz só por 1 HP, não por 2. Positivo. Na verdade, aí, né? A tabela está aqui, né? A tabela está aqui. Eu coloquei... Eu estava fazendo um exemplo com motor de 3 CV. Sim. Foi uma... Beleza. Sem problemas, colega. Isso daí faz parte aí.
você tinha que ter atenção na hora da prática. Se você não tiver atenção, você pode cometer um erro grave. Com certeza, colega. Por exemplo, vou aproveitar a sua explicação aí, né? Qual é a importância desse cálculo de corrente que estamos fazendo? Nos tópicos de ontem que eu coloquei, qual é a importância, né? Primeiro, achar a corrente. Por que eu vou achar a corrente? Porque eu vou precisar colocar uma proteção nesse equipamento. Se eu fizer o cálculo da corrente errada, com certeza eu vou comprar um disjuntor errado, eu vou colocar um cabeamento errado, e com certeza eu vou ter um cliente insatisfeito porque eu fiz uma instalação errada. Então, eu vinha fazendo exemplos com CV, né? Tanto é que o motor era 3CV no exemplo anterior, e agora eu coloquei de propósito 2 HP, para justamente chamar a atenção nesses detalhes aí de como fazer a conta. Professor, eu multipliquei por 2, deu 1.490,94. E eu multipliquei a parte de baixo todinha, só que o número deu um pouco grande, não deu 15,52 não. Deu 155,184, eu acho. Eu devo ter errado alguma coisa. Então vamos fazer a montar aqui a fórmula para ver aonde que você errou aí. A fórmula, como é que ela vai ser? Ela vai ser a potência, né, elétrica. Vamos lá, vai ser a potência elétrica. Como é que eu vou fazer a potência elétrica? Converto. Meu treco mudo que eu não estou conseguindo aqui. Não está conseguindo? Deixa eu colocar aqui então. Peraí. Rapaz, nem eu colocando para ficar mudo não está ficando mudo. Mas não tem problema não, colega. Não consegui não, colega. Mas não tem problema não. Fazendo o silêncio aí, dá para acompanhar. Vamos lá para a fórmula. Professor? A fórmula vai... Pode falar aí. Professor? Pode falar, estou ouvindo. O meu deu 15,52, professor. Positivo. Tá O aqui meu a deu resposta. 15,52 amperes. Positivo, tá certo aí a resposta. Ah, bateu com o senhor. Bateu, sim. Beleza. Valeu. Vamos ver a fórmula aí, colega. Para o colega que achou aí a resposta um pouco fora aí. O 2 vezes 745,7, que são os 2 HP. A tensão vai ser 127. O rendimento é 0,89. Eu escrevi em porcento, mas lembra que a gente não escreve em porcento, a gente escreve em decimal. E o fator de potência, que é 0,85. Então, a resposta final é a resposta que os colegas já estão comentando, né? A corrente vai ser 15,52 amperes. Tá? Só usando 2 casas decimais. Não precisa escrever esse monte de número que aparece, não. Beleza, o erro foi que eu não converti em fator decimal. Beleza, então. Então, pessoal, essa daí... Professor, multiplica essas 2 vezes, né, professor? Essas 2 vezes 745,7, é isso? São 2 HP. Positivo, tá. Compreendido. Essa daqui é a fórmula para o motor monofásico. Vou apresentar aqui o trifásico. Não vai mudar muito, vou até deixar aqui a tabela do HP e do CV, que a gente vai já precisar novamente. E vou deixar essa resposta aqui embaixo, que a gente já vai utilizar esse motor aí de 2 HP como exemplo novamente. Como é que fica agora o motor trifásico? O cálculo da corrente.
cálculo da corrente agora, para o motor trifásico, ele vai aparecer idêntico à fórmula. A fórmula é exatamente esta, acrescida de apenas um número. Esse número vai aparecer aqui como raiz de 3. A fórmula do motor trifásico é exatamente a mesma fórmula do monofásico. A diferença é que agora vamos ter uma raiz de 3 dividindo também. Essa é a única diferença para o cálculo de motor trifásico. Então, por que eu deixei... Intervalo, pelo amor de Deus. Calma, colega. Calma. O intervalo que eu vou fazer é deixando o exercício. Professor, não vale para a raiz de 3 é 1,73, é? Como é que é, colega? A raiz de 3 é 1,73, que não falha a memória. Positivo. Então, só para a gente ir para o intervalo, aquele intervalo bacana, vamos refazer a mesma conta do monofásico que eu coloquei aí embaixo, agora considerando esse motor trifásico. Qual vai ser o valor dessa corrente agora para esse mesmo motor de 2 HP, considerando ele trifásico? Beleza, pessoal? Então, vamos dar 10 minutos aí, de acordo com o colega que já está pedindo o intervalo. Aí, no retorno, a gente já faz... Qual a tensão, professor? 220 ou 380, 440? 220. Tá? Já ia esquecendo aqui. Tá? Vamos fazer o nosso intervalo e a gente já faz o comparativo aí desse valor de 2 HP e motor trifásico. Beleza? Vamos dar... A raiz de 3 é 1,73, é isso que foi falado aí? 73. Beleza. Tá? Vamos aí, 10 minutos aí para o nosso intervalo.